Olha, essa declaração do presidente Donald Trump, declarando, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, foi uma das decisões mais acertadas que ele já tomou até agora. O presidente Donald Trump, ele já mostrou para que veio. Ele, sem nenhum temor, e ele foi muito taxativo quanto a isso, uma decisão feliz que favorece realmente Israel. Todos nós sabemos que, se você perguntar para 100 pessoas aqui no Brasil e no mundo também, qual é a capital de Israel, todos vão dizer que realmente a capital de Israel é Jerusalém. Muita gente desconhece, fala mal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas se você ler esse livro, você vai reconhecer, vai entender qual o propósito deste presidente americano, né? Inclusive aqui nesse livro traz um capítulo destinado só falando sobre política externa lutando pela paz. Então, você precisa ler esse livro. Se você realmente quer aprender um pouco mais, saber quem é o presidente Donald Trump, não apenas ler isso, tem outro livro dele também. Então ele fala aqui o capítulo a partir da página 43, ele dá aqui uma declaração, e nessa declaração nós percebemos que realmente é um presidente que ama a nação de Israel. Ele diz assim: sempre adorei, está na página 50, ele diz: sempre adorei e admirei o povo judeu e apoiei a relação especial que temos com Israel. Então declara isso aqui. O próximo presidente, isso ele falou antes dele ser presidente dos Estados Unidos. Ele diz ainda na continuação: o próximo presidente tem de restaurar nossa parceria tradicionalmente forte. Estivemos e continuaremos ao lado de Israel, pois é a única democracia estável naquela região. Tornou-se um parceiro leal nos negócios e pioneiro no campo da medicina, comunicações, tecnologia e desenvolvimento energético, o que beneficiará ambas as nações no mundo. Nós vimos aqui pelo Jornal Nacional, aqui no Brasil, né, essa notícia aí que o presidente iria declarar, reconhecer para o mundo que Israel, a capital de Israel, é de fato Jerusalém. Então, ele mesmo sem ser aquele presidente político, né, ele cumpriu a palavra. Raramente você vê um político cumprir a palavra. O presidente Donald Trump, ele cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Foi promessa de campanha reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel. Nesta terça-feira, o presidente Trump voltou a tocar num assunto delicado, uma promessa dele na campanha eleitoral: o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Outro ponto positivo que eu achei na decisão do presidente Donald Trump foi que, na véspera dele reconhecer que Jerusalém era a capital de Israel, ele chegou a ligar para alguns chefes de Estado. Por exemplo, ele ligou para Emmanuel Macron, o presidente da França, ligou para o próprio presidente ali da autoridade palestina, chegou a ligar para o presidente da Turquia. Donald Trump deu a notícia em uma série de telefonemas. Falou com o presidente da França, Emmanuel Macron, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e com o rei da Jordânia, Abdullah II. É claro que essa decisão dele não iria agradar, e não agradou aos árabes, de forma alguma, aos líderes árabes, encararam aquilo como uma reação, claro, negativa. Aliás, sempre os árabes dificilmente apoiam Israel. Israel, por ser a única país ali, podemos assim considerar como a única nação democrática ali que está vivendo na sua estabilidade, uma nação que respeita até inclusive as outras religiões. As pessoas, infelizmente, a história de Israel todos nós conhecemos, e desde 1948, quando Israel foi reconhecidamente como uma nação, foi criada a nação Israel, né? A partir dali, então, os árabes acirraram ainda mais as suas hostilidades contra essa nação. Mas não tem como ir contra Israel, porque Deus peleja por Israel. Ele disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É isso. Felizmente, os países árabes não querem reconhecer isso aí, tá? Mas Israel é a pátria de Jesus. A nação de Israel é uma nação abençoada. Os líderes árabes tiveram uma reação imediata e negativa à notícia de que os Estados Unidos vão reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e transferir a embaixada americana de Tel Aviv para lá.
É evidente que o presidente Trump, em reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, ele vai transferir sua embaixada, claro, a embaixada americana que está em Tel Aviv, para Jerusalém, mesmo porque ali vai estar marcando território. Ali é como se fosse, olha, qualquer ameaça ali à nação ou à cidade de Jerusalém é como estivesse ameaçando os próprios Estados Unidos ali com a sua embaixada dentro de Jerusalém. Então, qualquer tiro, qualquer, digamos assim, bala perdida que chegar ali, atingir um dos muros ali da embaixada americana, lógico que o presidente Donald Trump vai entender aquilo ali como uma provocação, como o início de um conflito. Então, não foi à toa que o presidente Trump tomou essa decisão, uma decisão acertada também, transferir, isto é, valorizar ainda mais Jerusalém, isto é, que os árabes, antes de disparar o primeiro tiro, que vejam em quem pode acertar. Então, a embaixada americana vai se deslocar para ali. Claro, isso é uma estratégia militar, uma estratégia do presidente Trump, mais uma estratégia acertada dele. Ele acertou com certeza. Agora, isso, lógico, vai acirrar ainda mais os ânimos do povo árabe, né? Particularmente ali dos palestinos, com certeza. Mas foi uma decisão acertada também e de coragem do presidente Donald Trump. Israel considera Jerusalém a capital do país. O lado oeste pertence a Israel desde que o país foi criado em 1948. Mas a parte leste, onde a população é predominantemente árabe, foi ocupada por tropas israelenses durante a guerra de 1967. Claro que todo israelita sabe que a sua capital, a capital de Israel é Jerusalém, isso aí não há a menor dúvida. E quem não reconhece isso são os palestinos e as demais nações árabes que são hostis à nação de Israel. Claro que na parte oeste ali de Israel, ali já é área israelita propriamente dita, e a parte leste ali é o local onde os palestinos querem ali fundar sua capital. E se isso fosse à frente e fosse fundada ali uma capital da Palestina ali na parte, podemos dizer assim, na parte leste, que é a parte árabe de Israel, claro que eles iriam querer depois conquistar, né, conquistando ponto, a ponto de ficar ali somente uma capital, ali a capital deles. Eles não querem de forma alguma, eles querem estabelecer ali, eles desejam estabelecer ali a sua capital, a capital da Palestina, e não reconhecer Israel como Jerusalém, como a capital de Israel. O que eles querem é estender ainda mais ali as fronteiras, ali já delimitadas, né? E claro que se Israel não manter a nação, a Jerusalém como a sua capital, é claro que aos poucos os palestinos vão ali conquistando a ponto de englobar ou anexar, né, a própria cidade de Jerusalém como parte da sua cidade, né, ou parte da sua área de abrangência ali. Isso é fato. E os palestinos querem estabelecer ali a futura capital do país que pretendem criar. O porta-voz do presidente da Autoridade Palestina disse que a decisão fere a lei internacional e pode significar o fim do processo de paz na região. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, alertou que o país pode romper relações diplomáticas com Israel se os Estados Unidos reconhecerem Jerusalém como capital israelense. Na verdade, o que os palestinos querem ali é o fim de Israel, eles querem a extinção de Israel. Muitos presidentes árabes ali, muitos, principalmente o presidente do Irã, ele ali chegou a declarar que dentro de 25 anos não existirá mais a nação, não existiria, na pretensão dele, não haver mais a nação de Israel, né? Mas isso aí vai cair pela manobra. O presidente Donald Trump, creio, o presidente Trump, creio que usado por Deus, ele teve essa ousadia, essa coragem de realmente reconhecer para o mundo, né? Avisar o mundo que a nação de Israel, a sua capital é Jerusalém. A representante da União Europeia para Relações Exteriores afirmou que qualquer ação que ameace a criação de dois estados independentes para israelenses e palestinos deve ser completamente evitada. Trump deve anunciar a decisão amanhã. Grupos militantes palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia convocaram protestos que chamaram de Dia de Fúria. Todos nós sabemos, claro, que sempre que a ONU deliberou ali algo nas questões árabes e israelenses, sempre a ONU foi pró-árabe, sempre. Isso aí é fato, isso aí
está mais do que comprovado. Sempre a ONU delibera a favor ou contra Israel. Sempre é pró-árabe e totalmente contra Israel. Então, eu posso dizer aqui, mais de 90% ou até 99% das resoluções sempre foi a ONU fazendo restrições à nação de Israel. Infelizmente, a ONU é pró-árabe. Sempre isso. Desde a época do Arafat, sempre ali, sempre amparou, sempre deu valor a essa questão, mas sempre pendendo para o lado esquerdo, para o lado dos palestinos, para o lado dos árabes, e nunca favorecendo a Israel. A única vez que a ONU acertou foi quando reconheceu a criação do Estado de Israel no ano de 1948. Depois disso aí, sempre rechaçou qualquer revanche, qualquer provocação. Você pode ver na história que Israel nunca provocou, sempre é provocado, sempre o primeiro tiro nunca parte de Israel. Israel sempre está na defensiva, agora, claro, quando atacado, Israel revida mesmo, porque Israel é uma nação beligerante, uma nação quieta, democrática, porém, ninguém mexa com ela, porque o guarda de Israel não dormita, está sempre atento e sempre dando vitória a seu povo. לבב פנימה נפש יהודי הומייה ולפת מזרח קדימה עין לציון סופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו בארץ ציון וירושלים להיות עם חופשי בארצנו בארץ ציון וירושלים